Então começamos com uma oração, pedimos à Virgem Maria a sua bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito boa noite a todos, paz e bem. Quero começar por agradecer o amável convite que me foi dirigido pelo Instituto de São Teotónio. O título da minha intervenção é o Presépio de Greccio, uma grande Eucaristia sobre o mundo. Para a elaboração do texto, socorri-me de estudos de autores franciscanos de grande renome, Leonard Lehmann, Michel Lobot e Gérard Guitton, e os importantes ensinamentos do Papa Bento XVI e do nosso Papa Francisco. Caros amigos do Instituto de São Teotónio, a passagem de São Francisco por Greccio foi muito bem documentada pelos seus biógrafos, ou geógrafos. Para o presente trabalho, escolhi um texto do seu primeiro biógrafo, Tomás de Celano, com o título Presépio preparado em Greccio na noite de Natal, e que consta deste volume que nós temos, onde temos, de facto, compilado todos os textos e estudos sobre São Francisco, e também os textos do próprio Francisco. Então escreve Tomás de Celano o seguinte: muito digno de piedosa e perene memória foi o que ele fez 3 anos antes da sua gloriosa morte, perto de Greccio, no dia da Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vivia nessa comarca um homem de nome João, de boa fama e melhor teor de vida, a quem o bem-aventurado pai queria com singular afeição, pois, sendo ele de nobre e honrada linhagem, desprezava a prosápia do sangue e aspirava unicamente à nobreza do espírito. Uns 15 dias antes do Natal, Francisco mandou-o chamar, como aliás a miúde fazia, e disse-lhe: se queres que celebremos em Greccio o próximo Natal do Senhor, vá imediatamente e começa já a prepará-lo como vou dizer. É minha vontade celebrar a memória do menino que nasceu em Belém, de modo a poder contemplar com os meus próprios olhos o desconforto que então padeceu e o modo como foi reclinado no feno da manjedoura, entre o boi e o jumento. Ao ouvir isto, o fiel e bondoso amigo dali partiu apressadamente, a fim de preparar no lugar designado tudo o que o santo acabava de pedir. E o dia chegou, festivo, jubiloso. Foram convocados irmãos dos vários conventos em redor, homens e mulheres da região, coração em festa, prepararam como puderam círios e archotes, para iluminarem aquela noite que viu aparecer no céu, rutilante, a estrela que havia de iluminar todas as noites e todos os tempos. Por fim chega Francisco, vê que tudo está a postos e fica radiante. Lá estava a manjedoura com o feno e junto dela o boi e o jumento. Ali receberia honras a simplicidade, ali seria a vitória da pobreza, ali aprenderia a lição melhor da humildade. Notai como aqui o modo de Francisco encarar o presépio já tem aqui algo de diferente. E como o seu biógrafo nota claramente a importância da simplicidade, vitória da pobreza e a lição da humildade. Greccio seria a nova Belém. A noite resplandecia como o dia, noite de encanto para homens e animais. Vem chegando gente. A renovação do mistério dá a todos motivos novos para rejubilarem. Erguem-se vozes na floresta e as rochas, alcantiladas, repercutem os hinos festivos. Os irmãos entoam os louvores do Senhor e, entre cânticos de júbilo, fermente decorre toda a noite. O Santo de Deus está de pé diante do presépio, desfeito em suspiros, trespassado de piedade, submerso em gozo inefável. Por fim, é celebrado o rito solene da Eucaristia sobre a manjedoura, e o sacerdote que a celebra sente uma consolação jamais experimentada. Francisco reveste-se com os paramentos diaconais, pois era diácono, e com voz sonora canta o Santo Evangelho. A sua voz potente e doce, límpida e bem timbrada, convida os presentes às mais altas alegrias. Pregando ao povo, tem palavras doces, como o mel, para evocar o nascimento do rei pobre e a pequena cidade de Belém. Por vezes, ao mencionar a Jesus Cristo abrasado de amor, chama-lhe o menino de Belém, e ao dizer Belém, era como se imitasse o balir de uma ovelha. E deixasse extravasar da boca toda a maviosidade da voz e toda a ternura do coração. Quando lhe chamava menino de Belém, ou Jesus,
Passava a língua pelos lábios, como para saborear e reter a doçura de tão abençoados nomes. Entre as graças prodigalizadas pelo Senhor nesse lugar, conta-se a visão admirável com que foi favorecido certo homem de grande virtude. Pareceu-lhe ver, reclinado no presépio, um menino sem vida, mas tanto que dele se abeirou o santo, logo despertou suavemente, arrancado ao sono profundo. De resto, não deixava esta visão de ter um sentido real, já que, pelos méritos do santo, o menino Jesus ressuscitou no coração de muitos que o tinham esquecido, e a sua imagem ficou indelevelmente impressa em suas memórias. Terminada a solene vigília, todos voltaram para suas casas, cheios de inefável alegria. O feno que havia sido colocado na manjedoura foi conservado para que o Senhor, em sua misericórdia, curasse os jumentos e outros animais. E, na verdade, assim aconteceu. Muitos animais daquela região, atingidos de várias moléstias, comeram desse feno e ficaram curados. Mas mulheres com partos longos e difíceis colocaram sobre si mesmo um pouco desse feno e deram luz facilmente. Do mesmo modo, incontáveis homens e mulheres puderam desta forma recobrar a saúde. O presépio é hoje um templo consagrado ao Senhor. No lugar da manjedoura foi construído um altar, em honra do bem-aventurado Pai Francisco, a fim de que ali, onde outrora os animais se alimentavam, com feno, pudessem os homens alimentar-se continuamente para a saúde da alma e do corpo, com a carne do Cordeiro Imaculado. Jesus Cristo, Senhor nosso, que assim mesmo se nos deu com sumo e inefável amor, Ele que vive e reina, eternamente glorioso com o Pai e o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Aleluia. Caros amigos do Instituto São Teotónio, acabámos de ouvir o relato de Tomás de Celano. Estamos no ano de 1223, um mês depois da aprovação da regra bolada pelo Papa Honório III e 3 anos antes da morte de São Francisco. Faltavam 15 dias para a festa do Natal. Francisco manifesta a um senhor da aldeia de Greccio, no Val de Rieti, o desejo de celebrar a noite de Natal com grande solenidade, pedindo-lhe para preparar tudo o que pudesse dar uma ideia do nascimento de Jesus em Belém. E acrescenta: quereria vê-lo com estes meus olhos, exatamente como ele esteve no presépio, deitado a dormir sobre a palha de uma manjedoura entre um boi e um jumento. Note-se que São Francisco, no cenário do que hoje chamamos presépio, apenas pede uma manjedoura com palha e 2 animais. Não pretende fazer qualquer inovação. O boi e o jumento já estavam associados ao Natal numa velha tradição popular, baseada em literatura apócrifa e profética. O mais importante para ele era pôr em relevo a humildade e a pobreza. Imaginar Jesus tal como ele estava, em absoluta privação de tudo, no presépio da Gruta de Belém. Francisco pretendia que o presépio de Greccio constituísse uma oportunidade para que os presentes participassem do que estava sendo celebrado, de modo que a celebração os estimulasse a uma fé mais profunda e a uma devoção mais ardente. Por isso, ele convidou todos os irmãos das ermidas próximas, bem como o povo de Greccio e arredores. Foi com todos eles, em procissão solene, levando velas e tochas ao local previamente preparado, e uma vez ali, iniciou-se a sagrada representação do mistério do nascimento do Filho de Deus. É importante ressaltar que uma parte desta celebração noturna e ao ar livre consistia justamente na celebração da Eucaristia. Francisco participou na qualidade de diácono. Ele cantou o Evangelho do nascimento de Cristo com uma voz emocionada e depois pregou. Mas a sua pregação não foi uma exposição doutrinária, mas sim um mimetismo. Ele pregava com o coração e as mãos, com o rosto e os gestos, com as palavras e com todo o seu ser. Todo o seu corpo expressava a plenitude das suas experiências íntimas. Como diz Tomás de Celano, quando pronunciava as palavras Jesus ou Belém, parecia uma ovelha balindo. O que mais impressiona São Francisco de Assis é a pobreza de Jesus revelada na cena do seu nascimento. Francisco bem sabe que a pobreza, antes de ser a sua, é, antes de tudo, a pobreza de Cristo. Destaca-se, assim, uma intuição típica em Francisco. A encarnação revela uma pobreza radical, expressa externamente no contexto pobre do nascimento. No presépio de Greccio,
somos envolvidos totalmente pelos sentidos, desde a vista, com as inúmeras imagens de luz, o ouvido, com as canções e a voz do próprio Francisco, com tanto cuidado descrito, o toque, com a criança acordada e aconchegada nos seus braços, e até ao doce de lamber os lábios. No presépio de Grécio, Francisco convida-nos a dar espaço aos sentidos, a dar lugar à criatividade, que traz consigo a abertura à novidade, a dar espaço aos sentimentos, à alegria, aos cantos e à celebração festiva. Mas também nos convida a desfrutar da beleza da pobreza, que nesta narrativa tem uma dignidade e um impacto que se tornam fonte de alegria. Enfim, podemos mesmo falar de uma estética da pobreza. O Natal de Grécio constitui de facto um acontecimento único. Neste presépio vivo, teatral, como era típico nas representações da Idade Média, nem presépio de bonecada, como agora aparece nas igrejas e em casas de famílias piedosas. Para Francisco, o presépio tinha por único fim o de celebrar de forma visível e impressionante a humildade do nascimento do Filho de Deus, o mistério da encarnação. É preciso nunca esquecer um pormenor. A manjedoura do curral de Grécio só tinha a palha que serviria de alimento aos animais. Não havia personagens vivas a representar a Virgem Maria e São José, nem qualquer menino de carne ou de barro. Nunca houve antes, nem haverá jamais outro presépio como Grécio, feito apenas de desejo e de adoração interior. Não é por isso de estranhar que São Francisco, ao contemplar na palha da manjedoura a pobreza e humildade que ele representa, se emocione, pois, para além dessa palha, ele vê em espírito o próprio Filho de Deus. Os seus biógrafos estão de acordo. Essa noite representou para ele o triunfo da simplicidade, da pobreza e da humildade. Grécio transformou-se em Nova Belém. O menino Jesus esteve lá presente, sim, na fé e no amor de Francisco. Na audiência geral de 23 de dezembro de 2009, o Papa Bento XVI lembra que o episódio de Grécio descreve com grande precisão tudo o que a fé viva e o amor de São Francisco pela humanidade de Cristo transmitiram à festa cristã do Natal. A descoberta de que Deus se revela nos ternos membros do menino Jesus, graças a São Francisco, o povo cristão pôde perceber que no Natal Deus se tornou verdadeiramente Emmanuel, o Deus conosco, de quem nenhuma barreira nem distância nos separa. Esse menino Deus tornou-se tão próximo de cada um de nós, tão próximo, que podemos manter com ele uma relação de confiança e de profundo afeto, como fazemos com o recém-nascido. Neste menino se manifesta o Deus amor, Deus sem armas, sem força, porque não pretende conquistar, por assim dizer, de fora, mas antes quer ser acolhido livremente pelo homem. Deus se torna uma criança indefesa para superar o orgulho, a violência, o desejo de possuir o homem. Em Jesus, Deus assumiu esta condição pobre e comovente para nos superar com o amor e conduzir-nos à nossa verdadeira identidade. Não devemos esquecer que o título maior de Jesus Cristo é precisamente o de Filho, Filho de Deus. A dignidade divina é indicada por um termo que prolonga a referência à condição humilde da manjedoura de Belém, embora corresponda de maneira única à sua divindade, que é a divindade do Filho. Por sua vez, na homilia da missa da véspera de Natal de 2011, também Papa Bento XVI nota que Francisco de Assis descobriu, numa profunda e totalmente nova humanidade de Jesus. Este facto de Deus ser homem resultou-lhe evidente ao máximo no momento em que o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, foi envolvido em panos e colocado numa manjedoura. A ressurreição pressupõe a encarnação. O Filho de Deus, visto como menino, como o verdadeiro Filho do homem, isto tocou profundamente o coração do Santo de Assis, transformando a fé em amor. No menino do estábulo de Belém, pode-se, por assim dizer, tocar Deus e acarinhá-lo. E o ano litúrgico ganhou assim um segundo centro numa festa que é, antes de mais, uma festa do coração. Deus tornou-se pobre. O seu filho nasceu na pobreza do estábulo. No menino Jesus, Deus fez-se dependente, necessitado do amor de pessoas humanas, reduzido à condição de pedir o nosso amor. Hoje, o Natal tornou-se uma festa de negócios, cujo fulgor ofuscante esconde o mistério da humildade de Deus, que nos convida à humildade e à simplicidade.
caros amigos do Instituto de São Teotónio, São Francisco não pretendeu apenas contemplar o ambiente de um presépio pobre e humilde. Foi além disso. Lembremos que ele quis que lá fosse celebrada a missa da meia-noite de Natal. E encontramos aqui um pormenor, aparentemente insignificante, mas de grande importância. É que a Eucaristia foi celebrada numa mesa colocada por cima da manjedoura, com prévia autorização de Roma, com certeza. Uma espécie de altar portátil, bastante vulgar no nosso tempo, mas inédito na época. De acordo com o texto de Tomás Celano, no fim da missa, São Francisco inclinou-se sobre a manjedoura, acordando o menino, que começou a sorrir, enquanto Francisco o tomava nos braços e o cobria de beijos. Qual o significado de tudo isto? O mistério da encarnação de Deus conduz ao mistério da redenção e à nova presença do glorioso Cristo na Eucaristia. As primeiras testemunhas logo o compreenderam e a lição não perdeu atualidade. Efetivamente, o menino Jesus estava a dormir em muitos corações humanos, excluindo, claro, aqui dos meus amigos do Instituto de São Teotónio. A presença de Francisco acordou nesses corações e, num grande número de fiéis, despertou a fé em Cristo e o entusiasmo de o anunciar ao mundo. A mensagem apresenta uma atualidade flagrante. O menino Jesus dorme, é verdade, e continua a dormir profundamente na vida de tantos cristãos que se dizem crentes, mas não praticantes. São Francisco de Assis continua ainda hoje a alertar o mundo. Cristãos, vós é que estáis a dormir. Acordai. Jesus está pertinho de vós, a dormir também, à espera que o acordeis. Basta apenas um simples gesto de afeição para com o menino, acabado de nascer para salvar o mundo. Quando chegar a festa de Natal, ide contemplar um presépio. Não para admirar a bonecada de gesso ou de barro com vestimentas garridas multicolores, mas para adorar o menino que veio ao mundo na maior pobreza e vos convida a venerá-lo, a amá-lo e a segui-lo. Para Francisco, a encarnação de Cristo é um desprendimento radical para nos enriquecer da sua divindade. Só quem tenha descoberto a insondável riqueza de Cristo pode compreender o caminho da pobreza voluntária, porque é em Cristo que se encontram escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Para Francisco, a Eucaristia é um encontro de fé com Cristo vivo. Da mesma forma que Cristo se mostrou aos santos apóstolos em carne verdadeira, assim agora mostra-se a nós no pão sacramentado. No sacramento eucarístico, Francisco vê o memorial do amor vivo do Senhor. Nesse banquete, o Senhor torna-se presente à nossa memória, à nossa inteligência e ao nosso coração. São Francisco vive numa constante irradiação da presença viva e atual de Cristo Eucarístico. Diz ele, o Senhor Deus vivo e verdadeiro. Ora, na primeira exortação dirigida aos frades, com o título do Corpo do Senhor, Francisco escreve: Portanto, ó filhos dos homens, até quando tereis duro o coração? Porque não reconheceis a verdade, nem credes no Filho de Deus? Eis que ele se humilha cada dia, como quando baixou do seu trono real a tomar carne no seio da Virgem. Cada dia vem até nós em aparência humilde. Cada dia desce do seu Pai sobre o altar para as mãos do sacerdote. A Eucaristia para São Francisco é como a renovação da encarnação de Cristo, que diariamente desce à terra para as mãos dos sacerdotes, como desceu uma vez para o seio de Maria. E continua Francisco: Embora os nossos olhos da carne só veem ali pão e vinho, mas saiba a nossa fé firmemente acreditar que ali está, vivo e verdadeiro, o seu santíssimo corpo e sangue. Com os olhos corporais, Francisco contempla a pobreza do menino Jesus, enquanto com os olhos espirituais vê Jesus a dormir muito sossegado. De forma idêntica, na Eucaristia, vê com os olhos corporais o pão e o vinho sobre o altar, mas ao comungar, contempla com os olhos espirituais o corpo e sangue do Senhor Jesus, vivo e ressuscitado. Francisco convida-nos, portanto, a ver com os olhos espirituais o sacramento da Eucaristia, acreditando firme e profundamente que ali está, vivo e verdadeiro, o seu santíssimo corpo e sangue. Devemos, pois, hoje prestar-lhe a nossa fé como Senhor e Deus. Oferecermos a Ele, completamente abandonando-nos a Ele sem reservas. Somente nesta fé se dá o encontro entre nós e Ele, que nos alegra e sacia e nos dá a salvação. Para Francisco de Assis, toda a obra salvífica de Deus em nosso favor culmina no sacramento do corpo de Cristo, culmina na Eucaristia. Francisco nunca dissocia as diferentes etapas da vida de Cristo. Cristo nasceu para nós, viveu e anunciou a vinda do reino para nós,
morreu na cruz para nós. Este para nós é como um refrão a cadenciar os seus escritos. No seu entender, todos os sacramentos são uma ação atual e atualizada de Jesus para nós. É por meio deles que Cristo hoje atinge o homem para o curar e salvar. Desde o Natal até à mesa eucarística, o discernimento de Francisco não descobre nenhuma outra causa do movimento de Cristo para nós, senão o amor com que se nos entrega para nos dar a vida. Nesta perspectiva, a Eucaristia nunca poderia ser uma devoção privada, mas um acolhimento individual e comunitário de uma pessoa viva que todos os dias quer conviver connosco. Trata-se da aliança nova e eterna, aqui e agora. Aqui e agora entramos na história da salvação. Aqui e agora participamos na tarefa imensa da libertação do mundo. O banquete eucarístico é muito mais que um simples encontro fraterno em que o homem tomaria mais consciência de ser solidário com os seus irmãos. Viver a Eucaristia é deixar-se ir na onda do amor de quem se entregou até ao dom de si mesmo. Tomai e comei, isto é o meu corpo entregue por vós. Tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, derramado por vós. Francisco entendeu perfeitamente que receber esse corpo, entregue por nós, é aceitar, entregar-se a si mesmo à lógica do amor. E beber o sangue derramado por nós é consentir em dar a vida, para dela fazer brotar o amor. Como vimos, Francisco entende a vida de Cristo no seu conjunto. De facto, acontecimentos que, do ponto de vista dos homens, se desenrolam no tempo, para Deus, que está fora da dimensão material do tempo, constituem um só ato. No Natal, na vida pública, na Quinta-feira Santa, pregado na cruz, ressuscitado na manhã de Páscoa, sempre e em toda a parte, Jesus entrega-se ao Pai e aos irmãos, e sempre e em todas as circunstâncias o Pai o acolhe e glorifica. Isto explica o motivo por que Francisco usa o mesmo vocabulário e tem a mesma atitude de adoração diante do menino em Belém, de Jesus crucificado no Calvário e de Cristo presente na Eucaristia. O que ele entrevê em todas essas situações é o mesmo amor a solicitar, sem violentar, a abaixar-se para se entregar ao homem. É sempre o mesmo Deus a manifestar a sua glória de humildade de sinais. Na criança, no crucificado, no pedaço de pão. Numa carta dirigida a todos os irmãos da Ordem, Francisco escreve: que toda a gente se espante, que todo o mundo trema, que o céu exulte quando sobre o altar, nas mãos do sacerdote, está Cristo, o Filho de Deus vivo. Ó grandeza admirável, ó condescendência assombrosa, ó humildade sublime, ó sublimidade humilde. Que o Senhor de todo o universo, Deus e Filho de Deus, se humilhe a ponto de se esconder para nossa salvação nas aparências de um bocado de pão. Todo o mistério da encarnação, da redenção e da ressurreição está incluído no hoje de Deus, e a Eucaristia é a sua atualização. Como a encarnação há 2 milénios, hoje a Eucaristia continua a revelar, embora de modo diferente, o coração de Deus e a manifestar a sua presença entre nós. Um amor tão profundo e tão respeitador e uma humildade tão assombrosa da parte de Deus maravilhavam Francisco, que nessas atitudes divinas descobriu as motivações essenciais da humildade e da pobreza da sua vida evangélica. Diz ele: vede, irmãos, a humildade de Deus, prestai-lhe a homenagem dos vossos corações. Caros amigos, São Francisco não inventou o presépio. Ele fez muito mais do que isso. Ensinou-nos a olhar para os nossos presépios tradicionais de forma diferente. Não apenas com os olhos físicos, mas também com o olhar de espírito, para vermos neles, mais do que a bela e comovente decoração, a recordação da vinda ao mundo de Jesus como Salvador universal. São Francisco imaginou o presépio como uma grande Eucaristia sobre o mundo, em que todas as criaturas se reúnem e nutrem à volta da mesma manjedoura. Se Francisco proclamou e imitou o nascimento de Cristo com tanta emoção e expressividade, podemos imaginar o fervor com que mais tarde saudou o Redentor presente no altar, como o adorou e com quanta fé o recebeu. Na festa de Natal de Greccio foi muito mais do que a representação de um mistério. Pela sua ligação com a Eucaristia, foi uma celebração litúrgica quase dramática, cujo ponto essencial consistia não na representação de uma história, mas na atualização e vivência de um mistério de fé. Com efeito, segundo Tomás de Celano, a fé, apagada no coração de muitos, foi despertada para uma nova vida. A festa de Natal que Francisco fez em Greccio não pode ser tomada como um simples episódio de sua vida e menos ainda como fruto de um sentimentalismo trivial.
Aconteceu após uma forte tribulação interior de mais de 3 anos, que o levou a sofrer humilhações e a perceber as suas limitações. Esta experiência de vida fez-lhe compreender melhor a encarnação de Jesus Cristo. O presépio de Gretschel enquadra-se na piedade cristológica de Francisco, em que a humildade da encarnação e a caridade da paixão constituem o tema principal. O mistério do aniquilamento de Cristo, que por amor assumiu a nossa pequenez e a nossa pobreza, leva Francisco a escolher o caminho da pobreza entre os humildes deste mundo. Esta sua opção convida-nos a rever as motivações cristológicas da nossa vida e, sobretudo, as consequências concretas dela. Francisco conheceu e viveu Jesus Cristo. Por isso, não podemos permanecer apenas no conhecimento teórico sobre Jesus Cristo. A forma como Francisco festejou o Natal em Gretschel mostra a sua capacidade de se aproximar das pessoas, através dos seus sinais e da sua linguagem. É uma amostra da criatividade de Francisco para integrar a religiosidade popular na liturgia oficial. Os melhores momentos da história do franciscanismo foram caracterizados por esta capacidade de estar perto das pessoas. O Papa Francisco, na sua carta apostólica Admirabile Signum, afirma que o presépio é como um evangelho vivo que transvasa das páginas da Sagrada Escritura. Ao mesmo tempo que contemplamos a representação do Natal, somos convidados a colocar-nos espiritualmente a caminho, atraídos pela humildade daquele que se fez homem, a fim de se encontrar com todo o homem e a descobrir que nos ama tanto, que se uniu a nós para podermos, também nós, unirmos a ele. O presépio continua a exercer em nós uma forte comoção. Nele se manifesta a ternura de um Deus, Criador do Universo, que se finitiza na nossa pequenez. Em todo o magnífico esplendor de Gretschel, em toda a admiração daquela maravilhosa festa encenada por Francisco, convido-vos agora a escutar o Salmo de Natal, escrito por Francisco. Note-se que este salmo se dizia e diz, desde o Natal do Senhor até à oitava da Epifania, a todas as horas. Glorificai a Deus, nosso auxílio. Louvai o Senhor Deus, vivo e verdadeiro, com cânticos de alegria. Porque o Senhor é o Altíssimo, o Terrível, o grande Rei de toda a terra. Porque o Santíssimo Pai do céu, nosso Rei, desde a eternidade, mandou lá do alto o seu dileto Filho, e ele nasceu da bem-aventurada Virgem Santa Maria. Ele me invocou, tu és meu Pai, e eu farei dele o meu primogênito, acima dos reis da terra. E naquele dia o Senhor Deus mandou a sua misericórdia e um cântico que encheu a noite. Eis o dia que o Senhor fez, e exultemos e alegremos com ele. Porque nos foi dado o Santíssimo e Dileto Menino, e por nós nasceu durante uma viagem e foi deitado num presépio, por não haver lugar para ele na estalagem. Glória ao Senhor Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens de boa vontade. Alegrem-se os céus e exulte a terra, remoreje o mar e quanto ele encerra. Alegrem-se os campos e tudo o que neles existe. Cantai-lhe um cântico novo, gentes de toda a terra, cantai ao Senhor. Porque o Senhor é grande e digno de todo o louvor, temível sobre todos os deuses. Dai ao Senhor, ó família das gentes, dai ao Senhor honra e glória. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Oferecei-lhe o vosso corpo, para levar a sua santa cruz e seguir até ao fim os seus mandamentos santíssimos. Muito obrigado pela vossa atenção e paciência. Desejo a todos um santo e feliz Natal.